Rádio Renovo SP. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Muito bem, bem-vindo ao nosso canal do YouTube, o canal da Rádio Renovo de São Paulo. Eu sou o pastor Rogério Batista e hoje nós temos mais uma pergunta para o nosso quadro, o quadro A Renovo Responde ou Tenta. Vamos então à participação da nossa ouvinte, a irmã Elinalva de Portugal, para o nosso quadro aí, o quadro A Renovo Responde ou Tenta. Vamos então à pergunta dela aí, em nome do Senhor Jesus. Na Rádio Renovo, o quadro A Renovo Responde ou Tenta. Vamos lá, irmã Elinalva, é a sua vez. A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Rogério, bênção de Deus. Aqui estou para fazer uma pergunta do quadro A Renovo Responde ou Tenta, né? Aqui em Mateus, capítulo 28, nos fala: e no fim de sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. Glória a Deus. A minha pergunta é: o anjo removeu a pedra para que o povo visse que Jesus tinha ressuscitado, porque Jesus não precisava mais sair, Jesus já tinha saído, Jesus já tinha ressuscitado, E a minha pergunta é: foi por isso que o anjo removeu a pedra ou tem um significado? O pastor pode me responder, fazendo favor, falar alguma coisa sobre isso? Que Deus abençoe grandemente a todos, fiquem na paz de Jesus. Muito bem, irmã Elinalva, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos então ao texto, o qual gerou essa dúvida nela, Porque qual seria a pergunta dela? Qual foi o propósito do anjo ter removido aquela pedra? Então vamos ao texto aqui, o qual encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. E por falar nisso, essa passagem está nos 4 evangelhos, mas vamos nos atentar primeiramente aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do versículo 1 ao 6, o qual fala assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. A pergunta da nossa irmã Elinalva foi a respeito do anjo ter tirado a pedra do sepulcro. Foi para quê? Será que foi para Jesus sair? Não, não foi para Jesus sair, porque o próprio anjo ele testificou aqui, que ele falou aqui, no versículo 6, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Então, isso indica que o anjo ele não foi tirar a pedra do sepulcro para Jesus entrar. Por que eu digo isso?
Nós vamos ver aqui nos outros evangelhos a resposta para isso. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 3, aqui fala quando elas estavam indo a caminho ao sepulcro, elas ficavam indagando, perguntando umas às outras, né? Sabendo que seria uma tarefa difícil. Como é que elas iam passar especiarias no corpo de Jesus, sendo que haveria a pedra do sepulcro, que era uma grande pedra, como diz aqui, a pedra era muito grande e não tinha como elas removerem essa pedra. E aqui no versículo 13 diz assim: e diziam umas às outras, olha só, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Aí fala aqui, no versículo 4, e olhando viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. Então elas já estavam perguntando no caminho, quem vai nos revolver essa pedra? Porque ela é muito grande. Elas não poderiam pedir ajuda para os soldados por dois motivos. Primeiramente, o primeiro motivo é que eles tinham ordens de guardar o corpo de Jesus. Por quê? Porque anteriormente, quando o Senhor fora sepultado, os fariseus, os líderes religiosos, chegaram a Pôncio Pilatos e falaram assim, ouvimos aquele embusteiro, né, ou seja, aquele falso Messias chamado Jesus, né, o qual agora está morto, ouvimos ele dizer que ia ressuscitar ao terceiro dia. Para que não aconteça algo pior, nós vamos pedir aí para o Senhor enviar guardas para protegerem, né, o sepulcro, para que não venham os discípulos de noite e roubem o corpo desse embusteiro. Olha só, na verdade eles sabiam que Jesus era poderoso para ressuscitar, mas então ficou esse dito, né, que os discípulos eles vieram e roubaram o corpo de Jesus, tanto que eles subornaram, pagaram os soldados quando estes viram a pedra removida, né, quando eles viram o anjo. Então, quer dizer, olha só, primeiramente, os soldados não iam remover a pedra para as mulheres, porque eles tinham ordens de guardar o sepulcro para que ninguém viesse remover a pedra e levar o corpo de Jesus, porque eles foram até pagos para isso. Em segundo lugar, eles não poderiam remover o corpo, né, remover a pedra, porque eles ficaram aterrorizados com a visão do anjo. Como fala aqui, né, em Mateus 28, no versículo 5, fala aqui, no versículo 4, e os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Então, quando viram aquele anjo com aspecto de relâmpago, ficaram tão assustados que eles ficaram como que estáticos, desmaiados, não sei, eles ou fugiram, não conseguiram, né? Não conseguiriam remover aquela pedra. Então seriam os dois motivos. Primeiramente, eles não removeram a pedra porque tinham ordem de guardar o sepulcro. Em segundo lugar, não poderiam fazer isso porque viram o anjo. Bom, isso já deixou bem claro que a pedra, quando elas chegaram, já estava removida. A pergunta da irmã Elinalva foi para saber por que o anjo removeu a pedra. Foi para testificar que aquele que vive para sempre já não estava mais entre os mortos. E o anjo ele não precisava remover a pedra porque Jesus ele ressuscitou num corpo glorioso. Exatamente, num corpo glorioso. É interessante salientar que Jesus ele
quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou em espírito. Ele ressuscitou com o seu próprio corpo. Porém, o corpo de Jesus foi transformado. Exatamente, foi transformado. Foi um corpo glorificado. Aí, veja bem, olha só que coisa interessante. Por que Jesus não ressuscitou em espírito? Porque nós sabemos que um fantasma, ele atravessa a parede, nada pode deter um fantasma, um espírito. Mas Jesus, ele ressuscitou no seu próprio corpo e glorificado. Olha só, em Lucas, no capítulo 24, fala aqui no versículo 36, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Esse mesmo relato encontra-se também no Evangelho de João, né? No capítulo 20, no versículo 19, que até fala ali que ele se apresentou a eles e depois veio Tomé e não acreditou. Aí Jesus foi lá, coloca a tua mão na minha mão e coloca a tua mão no meu lado e não seja incrédulos, né? Vê aqui, vê os furos na minha mão, veja aqui a marca da lança que traspassaram, né? E não sejas incrédulo, mas crente. Mas aqui em Lucas, no capítulo 24, aqui fala que Jesus, ele se apresentou no meio deles, e em João já fala que a porta estava fechada e Jesus, ele mesmo assim se apresentou no meio deles. Aí é claro que eles ficaram assustados. Ué, é um fantasma? Não, olha só. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tende aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles. Olha só que coisa interessante. Bom, resumindo, o anjo, ele removeu a pedra, não foi para Jesus sair, porque Jesus não precisava sair, não precisava que um anjo removesse a pedra para ele poder sair, porque ele não precisava, mesmo não sendo o espírito, ele não precisava, porque com o corpo glorificado, ele conseguia atravessar paredes, assim como fez isso na casa, no cenáculo onde os discípulos estavam. Então o anjo, ele não removeu a pedra, ou seja, o anjo removeu a pedra não para que Jesus saísse, mas era para testificar às mulheres e posteriormente aos discípulos que aquele que vive não estava mais entre os mortos, havia ressuscitado e ali nada mais poderia o impedir. Essa seria então a resposta para a nossa querida irmã Irinalva no nosso quadro. Na Rádio Renovo, o quadro. A Renovo responde ou tenta. Muito bem, foi um pouquinho enrolada essa resposta, mas é isso aí, é o que eu tenho para responder para a nossa querida irmã. Aguardamos você para o próximo vídeo, onde estaremos respondendo mais uma pergunta aí em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.